Amém? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez, mais uma live, mais um momento que nós já temos como sagrado em nossa atividade. Faltando algumas ainda pessoas que ainda esquecem, né, da quarta-feira, do sábado, do domingo. E dessa forma, nós estamos aqui, como eu disse, mais uma vez, então, na esperança de que nós possamos servir a Deus, né, com a realização dessa live. Que Deus fale conosco, que Deus nos oriente, que Deus nos ensine, que Ele reine sobre nós, que Ele nos dirija, que a igreja, seu povo, o sacerdócio santo, a nação santa, o povo que o Senhor tem adquirido, né? Ou o povo que Deus adquiriu
cujo nome, com certeza, estão escritos, cujos nomes, né, estão escritos no livro da vida, e nós queremos fazer parte dessa nação. Queremos que o nosso nome esteja ali, escrito. Até quando o Senhor poderá escrever esse nome? Certo é que depois que o livro for aberto, não tem mais tempo, não haverá mais tempo. O nome ser escrito. Senhor, então escreva o nosso nome. Insira-nos no teu reino, a tua igreja, no seio de Abraão, no meio a teu povo. Orienta-nos, Jesus. Fala conosco. Ensina-nos, Deus, o caminho. Ensina-nos o caminho, nosso seguir. Em nome de Jesus. Dá-nos ousadia, força, fé, autoridade, poder, tudo que pertence a Deus, que pode ser dado, seja, então, Deus, adquirida pela igreja. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, né? Então, esses dias Deus tem falado conosco sobre o sacerdócio, né? Sobre uma coisa que a gente, algumas pessoas às vezes nos procuram, nos perguntam sobre alguns detalhes, outros com certeza têm pesquisado, têm meditado, a Priscila deve ter meditado bastante nesse sentido, né? Outros talvez não passem despercebido. Acontece de passar despercebido e a gente não observa, não faz nada, e é uma palavra a mais que passou e ficou por isso mesmo, né? Passou, vai passar essa palavra, dá um pouquinho vem outra. Mas se eu não tomar posse, se eu não adquirir o que Deus me falou, se eu não me alimentar do que Deus me falou nesses dias, eu perco, fico para trás. O maná lá no deserto, o maná que foi distribuído, era o maná do dia. Passou o dia, aquele alimento não servia mais. Quem comeu aquele dia, comeu. Porque você alimenta, se fortalece, né? Ninguém, com certeza, vai adquirir uma vitamina, uma proteína de uma comida que você não comeu ontem. Se você não comeu ontem, não tem como você adquirir aquilo. Você não come hoje, não tem como você almoçar 2 vezes, jantar 2 vezes, né? Então você deixou de comer, perdeu. Perdeu o alimento, né? Amém. Antes de darmos sequência, eu gostaria de incentivar
a todas as pessoas a prestar atenção, observar aquilo que Deus está falando. E, se for possível, se alimentar daquilo para que torne realmente mais forte, com mais confiança, que você receba de Deus essa graça, essa bênção. Nós aqui no Apocalipse capítulo 5, Deus tem falado conosco, então, a respeito disso, nesse dia, né? Sobre o ser sacerdote. Capítulo 5 do Apocalipse, versículo 9. Cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, e dos anciãos, e do número deles era miríades de miríades, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, e recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Né? Então, ele estava ali abrindo o livro, tirando os selos, havia sido selado. Daniel 12, se não me engano. O livro havia sido selado. Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Né? Versículo 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Sela. Aí lá são os 7 selos do Apocalipse. Sela. São 7 selos do Apocalipse. Muitos correrão de uma parte para outra. A ciência se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Conversando com uma irmã esses dias, ela falando como o dia tem sido curto. Como o dia tem sido curto. E agora mesmo falando também com outro irmão, e ele falando, né?
a correria que tem sido o seu dia, como tem sido corrido o seu dia. A ciência se multiplicará. As pessoas estarão correndo de um lado para o outro. Amém? O livro selado. Cada selo que é aberto tem um significado. E com certeza ali está escrito o nome, o seu nome. Quando foi que Deus escreveu o seu nome? Que hora que Deus escreveu o seu nome lá no livro? Quantas vezes nós fazemos a apresentação da criança? Senhor, né, a criança, os pais ficam ansiosos, desejosos. Então, e a gente não sabe a hora que Deus vai escrever o seu nome no livro. Corri a carreira, combati o bom combate. Eu espero que o meu nome esteja lá escrito no livro da vida. Amém? Voltando no Apocalipse 5, né? Assim, versículo 9, e compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Compraste para Deus homens de toda língua, toda tribo. Então ele está comprando. Para mim, ele está comprando até hoje. Para mim, ele está comprando até hoje. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino. E para o nosso Deus os fizeste reino. Compra, pagou o preço, e nós já explicamos isso ao longo de outras lives. Ele comprou, pagou o preço, agora ele fica na casa. Se ele gostar da casa, ele compra. Então, por isso que eu falei, ele está comprando hoje, ele está comprando. E nós vimos que, como é que ele compra? Primeiro ele aluga a casa, ele entra, ele gosta da casa, tem prazer na casa, aí ele compra, já foi mostrado isso. Né? Se você quer vender sua casa, já teve alguém que me pergunta que hora que vai passar a escritura? Meu Deus, só Deus sabe. Só Deus sabe se ele vai gostar da casa que é você. Só Deus sabe se ele vai... quem somos nós para saber? Só Deus sabe se ele vai realmente... O que nós estamos pregando, falando, é para abrir os olhos, incentivar, motivar a pessoa a entender se ela quer fazer parte. Daniel, eu falou, sela o livro. Não, entendeu? Está debaixo de 7 selos. Né? E vai ter lá no tempo, na hora certa, vai ser aberto. Está sendo aberto, eu creio. E lá tem o nome daqueles que foram comprados, daqueles que foram adquiridos. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deu para entender? Hã? O que você entendeu? Pode falar. Pode falar. Não, não está bom? O que você entendeu, Maria Suzane? O que você entendeu, meu?
pelo... Ah. O que você entendeu, né? Ter um nome. Então, certamente... eu peço para os outros, acho que tem. Devo ter entendido um pouco. Né? Então, vamos dar uma reprisada aqui para vocês aqui que estão. Veja bem. Então, Deus falou para Daniel, o profeta falou para Daniel, olha, escreve, fecha o livro, cerra o livro. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de tribulação. Isso aqui são profecias para você entender que chegou o tempo. O nome está sendo escrito desde lá no começo. Compraste para Deus, aquele quando ele desceu à mansão dos mortos, pregou para os espíritos. Ele foi lá e pegou fulano, Bertano e foi botando o nome. E até hoje, o que ele está fazendo? Está comprando. Eu estou crendo que até hoje está comprando. Não terminou ainda. Comprando para Deus, homem de toda tribo, língua, povo e nação. E está sendo escrito naquele livro de Daniel, que Daniel falou. E ele ainda fala para ele aqui. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras desse livro até o fim do tempo, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará, né? Então, para que ninguém depois diga, eu nunca ouvi falar, eu não sei o que foi, eu não entendi, eu estava prestando atenção, mas eu não quis entender. Então é isso que eu estou falando. Estou falando sobre o quê? Sobre o povo, a nação santa, o povo, o reino, o sacerdócio de Cristo, o povo de Deus, a profissão, cristãos, filhos de Deus, o que eles são, essas pessoas? Né? Amém. Voltando lá no Apocalipse, repete, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda língua, povo, nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. Nós estamos querendo ficar bem claro que reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Bem? 1 Pedro, capítulo 2. Também foi falado na última reunião. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Deixando, pois. Essa palavra aqui está sendo dita para quem, gente? Para quem? Para os? Então, presta atenção. Ele alugou a casa. Entrou na casa. Comprou a casa? Ainda não. Mas ele está negociando aquela casa. Ele está com homem de toda língua, povo, nação e tal. Ele quer comprar. Ele pagou já o preço, ele quer comprar essa casa. Ele entra na casa, vamos ver se vai dar negócio. Vamos ver. Aí, ele gostou da casa. Ele agradou da casa. Então, ele vai e compra a casa. Amém? Não fala para mim que você não entendeu, não. Se você não entendeu, aí eu vou ficar doente. Né? Não fala para mim que não entendeu. Então vamos. Olha lá, alugou a casa, entrou na casa, conviveu com a pessoa.
E durante o tempo que ele conviveu com a pessoa, a intenção dele era comprar a casa. Mas você não gostou do na visão foi dito, mas o senhor não gostava tanto da casa, porque o senhor derrubou a casa. Por quê? Porque eu comprei, paguei, eu gostei da casa, e agora eu tenho o direito de fazer com ela o que eu quero. Eu pergunto, deixando, pois, eu falei 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, maledicência. Para quem que Deus está falando isso? Para quem ele já comprou a casa? Porque ele está negociando. Ou para quem ele está negociando? Meu voto é para quem está negociando. Para quem está negociando. Ele tem interesse. Amém. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, toda maledicência. Se você quer que a sua casa seja negociada, se você quer que você se torne realmente propriedade de Deus, não é hora de você mostrar toda a beleza da casa, tudo para que Deus realmente faça o negócio? Desejai como menino recém-nascido o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também quais pedras sois edificados como casa espiritual. Sois edificados casa espiritual. Presta atenção. Sois edificados casa espiritual. Então ele já jogou a casa no chão. Ele já tomou a liberdade, você já é propriedade de Deus. Povo de Deus é propriedade de Deus. Povo de Deus é propriedade de Deus. Sois edificados como casa espiritual. Você mesmo julga se você está ainda sendo negociado ou se você já se considera propriedade de Deus. Sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Se não for propriedade de Deus, se não for casa de Deus, sacrifício espiritual, como é que nós vamos oferecer para Deus sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? Por isso diz a Escritura: eis quem põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram. Quer dizer, a palavra que era para tornar a pessoa acabou servindo de tropeço. Porque a palavra não Lá no deserto, o que aconteceu? Eles tropeçaram na palavra e não saiu. E pode acontecer a mesma coisa hoje. Pode acontecer. Ninguém vai ser obrigado a ter o seu nome lá escrito, não. Ninguém vai ser obrigado a ter, não. Paciência.
Paciência, não deu, não deu. Ué. Né? É porque às vezes a pessoa fica até me perguntando, assim, né? É difícil até de responder. Mas presta atenção no que nós estamos falando, você vê. Para oferecer aquilo que Deus quer de nós, para nós podermos oferecer, a palavra ela tem que ter surtido o efeito. Então ele fala aqui, assim para vós que creem é preciosidade, mas para os descrentes a palavra não aproveitou nada, não deu, não produziu. Aí vem, então vamos ver. Quando fala, mas vós, a geração eleita, não está se referindo àqueles para quem a palavra surtiu efeito? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Por acaso não está aí se referindo àqueles a quem a palavra surtiu efeito? Ou o descrente também entra nisso aí? Não entra. Então tem os crentes e os descrentes. Assim, para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, foi tropeço, foi pedra. Ele tropeçou. Por quê? Ele entrou por um ouvido e saiu por outro. Não deu negócio. Não deu negócio. A casa que Deus que esperava que fosse produzir uma coisa, não produziu. Infelizmente, é o que eu estou vendo. É só a pessoa ler isso aqui e vai entender também. É só ler aqui e vai entender. Né? Ainda no versículo 8, cada uma como uma pedra de tropeço e rocha de centro, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes. O que é desobediente? Não, ele não conseguiu obedecer. Basta isso, basta você pensar isso. Deus falou e eu não consegui obedecer. O que Deus esperava de nós? Deus esperava de nós uma coisa e nós não conseguimos. Véio. Paciência. Ninguém vai ser obrigado. Aqui está chamando, aqui essa vocação aqui, é para aqueles que têm a vocação. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não gosta. Aí pronto. Então se conforma. Se conforma com o quê? Com a vala comum. Se conforma, já que você não tem vocação para isso aqui. Então vamos apenas esperar. E no fim, no fim, nós vamos para talvez para o juízo final. Mas esse chamado de Deus agora, esse chamado agora, é para os que reinarão com Cristo. Nós já vimos lá no Apocalipse, capítulo 5, nós vimos lá agora mesmo. Nação santa, e eles reinarão com Cristo. São pessoas que foram chamadas, são pessoas que foram, que quiseram. Não é para salvação comum. Mas vós sois a geração eleita, eleita, eleita. Raciocina comigo. O que significa eleita? Você elegeu. Por que você elegeu? Não foi porque claro. Você elegeu. Geração eleita. Sacerdócio real.
nação santa, povo adquirido. Então, o Evangelho, você fala, mas eu queria tanto. Pô, basta você querer, não precisa ser tanto assim, não. Basta você querer. Eu tenho certeza que ele vai te escolher. Agora, se você não quiser de jeito nenhum, se você não quiser nada, não tem como ele escolher você, ué. Lá no 1 Coríntios, capítulo 15, fala, se nós queremos Deus para esse mundo, é para essa vida, então, né? Agora, se você, não, eu queria era reinar com Cristo. Eu queria era vida, ficar eternamente com Cristo. Eu queria trabalhar no reino dele. Eu queria servir Jesus. Eu queria trabalhar para ele. Mas vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, entrou, gostou, pagou e adquiriu. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, para que vos anuncieis as grandezas. Ele está alugando a casa, ele está morando na casa, ele está vendo você trabalhar, anunciando, fala com um, fala com o outro, etc. Entendeu? Encontra com um, fala, eu encontro com o outro, fala, não, tá, né? Então, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Você gosta tanto, você acha maravilhoso falar do Evangelho, você acha bom falar de Deus. Aí pagou o preço. Mas vamos em frente. Deu para entender? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja. Por que eu tenho que deixar essas coisas? Porque essas coisas vão me atrapalhar. Essas coisas não vão permitir. Deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, né? Contenda, briga, problemas. Se eu não deixar isso, eu não vou conseguir fazer a obra de Deus. Não vou conseguir. Amém? Sois edificados casa espiritual. Sois edificados casa espiritual. Ele jogou ela no chão e aí ele está edificando uma casa espiritual. Sois edificados uma casa espiritual. Jogou no chão e está edificando um novo homem, uma casa espiritual. Né? Para exercer a função sacerdotal, para exercer a função a fim de oferecer sacrifícios espirituais, para exercer a função sacerdotal. No versículo 9, a gente vê bem claro isso, né? Mas vós sereis geração eleita, sacerdócio real, etc. Tal. Vamos abrir para nós, aí no Salmo 82, Salmo 82, Salmo 82. Deus está, Salmo 82, versículo 1 a 8, são 8 versículos só o Salmo. Salmo 82, versículo 1. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. Deus está na Assembleia Divina. Assembleia Divina. Por que é divina? Assembleia. Mas tende chegado ao monte, não tende chegado ao monte palpável, mas sim tende chegado à casa de Deus, a universal Assembleia, a casa de Deus, né?
Ali estão os anjos, arcanjos, querubins, etc. E você, que foi comprado, e você, que está sendo chamado, ali você entra ali, naquele lugar, você entra ali naquele lugar, pela fé, espiritualmente, você entra ali, Hebreus 12, se não me engano, mas tendo chegado. Hebreus 12, 5 por aí. Deus está ali, naquela assembleia divina, casa de Deus, julga no meio dos deuses. Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião, a casa de Deus, né? Etc. Na sua oração, quando você ora, é ali que você chega. Né? Deus está lá. Onde tiver, ele está sendo ali, sendo adorado. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, etc. Versículo 2: até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Fazei justiça ao pobre, fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-o das mãos dos ímpios. Serviço para quem? Os sacerdotes, a nação santa, o povo adquirido. Ele vai trabalhar para Deus. E ele trabalhando para Deus, ele vai ser escolhido, ele vai ser eleito, vai ser separado. Né? O apóstolo Paulo, até o dia que ele caminhou lá para o último dia dele, ele falou: olha, eu tenho a minha consciência tranquila, trabalhei, dei a minha vida pelos meus irmãos. Fiz tudo o que podia, socorri os pobres, os necessitados, sabe, os doentes, orei com os enfermos, expulsei demônios, sabe? Eu trabalhei muito. Tem serviço para todo mundo, tem serviço para todos os que são da casa de Deus. Tem serviço para todos que são da casa de Deus. Agora, aí ele vai eleger, vai comprar a casa que com certeza que vai escrever, não, escreve o nome daquele ali, ó. Escreve o nome daquele ali também. Pega o nome daquele ali, escreve para mim. Né? Eu disse: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Deus nos tem dado poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Eu disse: vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Versículo 6. Todos vós. Todavia, como homens, haveis de morrer. Como qualquer dos príncipes, haveis de cair, de ter problema, de ter enfermidade. Mesmo que seja o príncipe, assim como Jesus padeceu, mas ele era filho de Deus. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Foi assim que Jesus creu. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Nós não somos os herdeiros de Deus. Por acaso
Deus nos tem dado tudo que diz respeito a Deus. Isso aqui também não está se referindo a nós? Todavia, como homens, nós vamos trabalhar, nós vamos passar por isso, nós vamos passar por aquilo. Fizeram isso com lenho verde, que estão fará com lenho seco. Amém? Isaías 58, não vamos lá olhar agora não, Neto. Só para lembrar, Isaías 58 fala assim, que a gente tem que socorrer os aflitos, necessitados, os problemáticos, os oprimidos. Esse é o trabalho do sacerdote. Fazer justiça, proceder retamente com o aflito e o desamparado. Né? Curar os enfermos, expulsar os demônios. Ide em meu nome, pregai o evangelho a toda criatura, expulsa o demônio, cura os enfermos. Ajuda, socorre. Ajuda, socorre. Amém? Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Versículo 35. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Socorre. Né? Havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, os doentes, os oprimidos. E tem muita gente, mas nós temos uma tendência natural de fugir dos problemas. Nós temos uma tendência natural de esquivarmos. Olha que você imagina que tem problema, você toma outro rumo. Aí os problemas acabam ficando para quem? Para o pai, para a mãe, para o pai, para a mãe, para quem às vezes não é capaz, que às vezes o pai e a mãe são os menos indicados, às vezes, para resolver o problema. Né? E aonde tem problema, a tendência é fugir dali. Né? Nós não vamos citar nome, mas é uma coisa que a gente vê aí constantemente. Não, ali tem muito problema, então não adianta mexer porque tem problema. Mas é exatamente ali que você deve investir.
Porque a gente aprende nessas horas. Nessas horas, assim, é um trabalho difícil você fazer. Aí a gente lembra do começo da nossa igreja. Hoje mesmo, eu estava lendo a mensagem de uma irmã. Aliás, eu quero até dizer, irmã, eu recebi a sua mensagem, graças a Deus. Feliz por você estar aí bem, aí, sua casa. Graças a Deus, recebi a sua mensagem. Amém? Mas eu estava lembrando, quantos não saíram lá do seu bairro? Quantos não, na sua época, nos seus dias aqui, tiveram grandes dificuldades, mas que Deus socorreu através da igreja, através dos nossos irmãos, né? Socorreu muitos de vocês. E hoje, a gente já 30 anos depois, né? Mais ou menos, 25, sei lá, anos depois, a gente vê que não foi em vão ter socorrido vocês, né? Aí do Vera Cruz, de outros bairros aí. Mas a gente não poderia ter cansado de fazer isso, né? Não poderia ter cansado. A gente investiu e foi muito bom as vidas que foram salvas. Então, Paulo aqui, ele deixa claro, em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos. Socorrer. Você pode ter certeza que é uma das virtudes do sacerdócio de Deus é ajudar, socorrer, dar a vida uns pelos outros. Dar a vida uns pelos outros. Você pode ter certeza o fruto vem depois. E aí, com isso, com certeza, Deus vai. Faz para um. O próprio Jesus disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É fazer para os outros do que ter. Quanto é bom fazer para os outros? Quanto é bom fazer assim? Amém? 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo. Capítulo 5. Versículo 8. Mas se alguém, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé. E é pior que o incrédulo. Mas se alguém não cuida dos seus, é assim, não, larga para lá. É fácil, gente. Com uma pressãozinha, qualquer uma pressão, você. Aí você, tendência é você largar, empurrar para lá, não. E acaba não achando que não tem jeito, achando que não é possível. Eu estou só lendo, não estou explicando aqui. Né? Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família, você está vendo às vezes a coisa ali, nascendo dentro da sua casa, você está vendo. Aí você não ora, não põe o joelho no chão, não clama por ela, não vai, não evangeliza, não prega. A gente acha que não adianta, não socorre, porque ali está, exatamente ali está
uma experiência excelente para você entender como é que a obra de Deus é feita. Versículo 9. Não seja inscrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Versículo 10. Aprovada com testemunho de boas obras, se criou filhos. Olha para você ver. Aprovada para você ter uma pessoa, uma viúva que deva ser considerada pela igreja. Essa viúva tem que ter alguns requisitos. Quer dizer, uma pessoa idosa, mas com alguns requisitos. Que tenha tido um só marido, né? Aprovada com testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boas obras, para poder ser aceita como uma viúva. Né? Se ninguém vai querer ser viúva na igreja. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. A quantidade de... A gente vê a quantidade de gente assim que... nós, de um modo geral, nós não temos aquela preocupação de trabalhar para Deus, de servir a Deus. Às vezes você mora encostadinho, você sabe que ali precisa de ajuda. Mas você às vezes não vai, primeiro com medo de não resolver nada. Segundo, você acha que você não tem autoridade para fazer. Terceiro, se for dessa forma, ninguém vai servir a Deus. Mas é você mesmo. Nós vimos o Salmo 82. Nós vimos no Salmo 82, não foi? 81, 82. Vós sois deuses. Vós sois filhos de Deus. Você, né? Quem nasceu de Deus é Deus. Vai e você vê. Se você experimenta para você ver se não vai dar certo. Amém? Consideração. O que você acha? Versículo 14. A 13 também é bom. 13 também é bom? Fica de casa em casa ociosa, falando da vida dos outros. E além disso, aprendam também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras, intrigantes, falando o que não convém. Às vezes passa um tempão na casa das outras, e depois não tem tempo de fazer uma oração. Quero, pois, que as mais novas se casem tenham filhos, dirijam a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. E assim por diante. Lê 1 Timóteo, você vai ver aí o quanto o sacerdócio é importante para a mulher. E o quanto o sacerdócio é importante para a mulher. O quanto a mulher tem uma função
importante na vida, problemas espirituais, eles acabam nascendo no meio das mulheres. Então, se as mulheres entendessem a importância que tem o sacerdócio para as mulheres na vida da igreja. Mas é muito importante, é muito. Ele começou com a mulher, né? É muito importante. Amém. Pois é. Então, para a gente finalizar, João 10. João 10, 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Muitas vezes nós reclamamos que as pessoas não me ouvem, ouve o Senhor. É assim, não adianta eu falar, porque eles não vão me ouvir. O Senhor tem que ir lá, porque o Senhor eles ouve. Né? É assim, mas por quê? Por que não ouve? Aí, quer dizer, sobrecarrega demais uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, sobrecarrega demais alguns. E aí você fica, às vezes, acaba sendo prejudicial, porque você não faz nada bem feito, porque fica tão sobrecarregado de tanta coisa, que você não consegue fazer a coisa bem feita. Lembra de Jesus, quando ele fugia do povo e para poder buscar Deus? Ele tinha que fugir, ele tinha que separar do povo. Não é porque se você fizer, eles com certeza vão te ouvir. Então, 10:37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditei. 32. Vou ler aqui. 32. Disse-lhe Jesus: muitas sombras da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Eu quero dizer o seguinte: que mesmo fazendo as obras, você vai ser criticado. Mesmo fazendo as obras, você vai ser perseguido. Mesmo fazendo as obras, você vai ser procurado, até mesmo para ser morto, sei lá o quê. Né? Mas é assim. Mesmo fazendo as obras, não. Fazendo as obras, Deus não tira de nós. Lá no Salmo 82 está escrito de novo: todavia sois homens, mortais, a vez de morrer. Assim também somos nós. Mesmo fazendo tudo certinho, aí sim é que vai aumentar a perseguição. Aí é que vai aumentar a dificuldade. Amém. Para mim, na vida, no sacerdócio da igreja, na missão da igreja, é fundamentalmente evangelizar. Evangelizar, socorrer, porque todas as pessoas estão precisando ser evangelizadas. Elas estão vivendo, é porque você não vai na casa para saber o que está se passando. Mas ela está precisando de Deus. Ela está precisando de ser evangelizada, de ser socorrida. Ela está precisando. Você vai colocá-la em comunhão com Deus. Você vai pegar aquela pessoa e colocá-la em comunhão com Deus. A igreja
Para mim, como nós falamos já hoje aqui, nós falamos lá atrás, tropeçar seria o pior ainda. Quer dizer, aquilo que era para ser para nós salvação, acaba sendo uma perdição. Por quê? Porque você não levou em conta, não acreditou no que Deus tinha falado para você. Amém? Amém. Pronto. Consideração? Não? Não sei. É um sacerdócio dela. É uma parte do sacerdócio dela. É esse. Fala, Beto. Uma coisa que eu achei interessante, que eu demorei para captar no início da reunião, mas se eu estiver errado, você até me corrige. A questão do sacerdócio, da aquisição da casa por parte de Deus. Igual que o senhor começou a ler, no 1 Pedro, né? Vós sois casa espiritual para sacerdócio. Ou seja, aquele que faz essa missão, que cumpre o sacerdócio, ele já está no processo de edificação da casa dele. Eu não sei se eu entendi certo. Então, aquele que já está exercendo o sacerdócio é aquele qual Cristo já está edificando a casa dele. Ou seja, ele já está ali adquirindo, já é povo. Não sei se eu entendi certo. Foi 1 Pedro? 1 Pedro 2, 4, eu acho. Só para você ler aqui, porque está bem explicado. Assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não saiu o semeador a semear a semente? A semente não cresceu? Naquele que pegou, né? A semente não... Né? Não teve alguma semente que não chegou no final por causa das pedras? Outras não chegaram por causa do espinho? Então saiu o semeador a semear. Aquela casa, aquela semente que não teve problema nem com as pedras, nem com os espinhos, prosperou. Aquela ali vai ser o escolhido. Aquela ali vai ser a nação, vai fazer parte daquela nação. Tá vendo? Então, corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Me esforcei. E eu vou ficar esperando que o comprador compre a casa. Então eu não tenho que estar preocupado se que hora que vai comprar, que hora que não vai comprar. Eu não tenho que estar preocupado se vai comprar antes, depois, a hora que eu estiver no meio da beirada. Não. Eu tenho que me preocupar em esforçar para que ele queira comprar a minha casa. Em ser o melhor. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, o justo juiz, etc. Então, quer dizer, é o natural para explicar o espiritual. Nós não podemos ficar aí querendo, quer dizer assim, criando, às vezes, um sofrimento, porque não cabe a nós dizer se somos já comprados ou se não somos comprados. Cabe a nós, sim, correr a carreira que foi proposta. A mulher, faça o melhor que tem para uma mulher fazer. Procura saber o que uma mulher precisa fazer. Um jovem também é da mesma forma. E corri a carreira, porque são muitas, né? São muitas orientações. Deus usa o natural para poder mostrar o seguinte: meu filho, viva bem, separa o bem do mal, esforça e Deus vai te ajudar. Então, o que eu fiquei com a reunião, agora que o senhor explicou isso, foi então que eu vou fazer como Jesus ensinou, então. Se ele falou que melhor é dar do que receber, então eu vou procurar dar em vez de receber. Lembrei do caso do samaritano. Ele não viu? Estava passando uma pessoa com problema lá. Ele não foi até a pessoa que estava com problema para ajudar. Então eu também, da mesma maneira, não vou fugir,
né, entre aspas, dos problemas. Até porque essa não é a minha missão. Eu tenho que ir para ajudar. Eu tenho que fazer uma diferença, ajudar, fazer alguma coisa para o povo de Deus. Amém. Acho que Isso mesmo. ficou o mais simples possível, tentei resumir, o mais simples possível que realmente interessa. É isso, é o mais simples. É você vê um papel no chão, pega. Você vê uma coisa para fazer, faz. Entendeu? Se você tem que socorrer alguém, socorra. Tudo for justo, direito à mão, etc. Tal. É que faz. Não fugir dos problemas. Socorrer. Se dispor a Deus, Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Quantos não estão necessitando de ajuda? E saber ajudar, né? Porque às vezes você vai chegar e vai ter dificuldade. Mas saber ajudar. Mas você precisa ter muita gente fazendo ajudar. Não tem. Né? Mais alguma coisa? Não. Eu ia resumir numa frase mesmo. De falar isso, que se pelo menos eu fizer isso, que é o quê? Eu entendi. Uma das partes, uma das funções do sacerdote é fazer o bem. Então, se, como mulher, eu me esforçar a fazer o bem, se é que eu quero participar da primeira ressurreição, se é que eu quero fazer parte, eu falo, se não, eu vou para A vala comum. vala comum, vou lá, mas se é o que eu quero, o meu esforço vai ser esse, pai. Porque o que eu entendi aqui, que é um chamado, independente de quem você seja, velho, novo, solteiro, casado, faça o bem. Na situação que você está, esforce em fazer o bem. E para quem? É para o outro, é para a sua missão, para não fugir do problema. Amém, amém. Todos serão julgados, né, por Deus. E a igreja ela está sendo julgada agora. A igreja ela está sendo julgada agora. Então lê as escrituras, busca Deus, procura se inteirar de tudo, né? Amém. Vamos encerrar, que já passou a hora aqui, né? Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai nosso que está no céu. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade, compadeça-te de nós. Que vindo o Senhor nos encontre trabalhando, nos encontre, Deus, acordados, servindo, fazendo o que o Senhor determinou que fizéssemos. Que o Senhor nos encontre, Jesus, na seara, fazendo aquilo que nos compete, ajudando, socorrendo. Que sacerdote seremos nós, hipócritas? Que sacerdote seríamos nós se ignorarmos a nossa missão, se ignorarmos, ó Deus, a nossa função? Como sumo sacerdote, devemos também ser, imitá-lo, estarmos sempre prontos
a ajudar, a compadecer dos mais fracos, dos humildes, dos pobres, necessitados. Que sacerdotes seremos nós, Jesus? Se ignorarmos, ó Deus, o sentido pelo qual fomos chamados para servir a Deus. Obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que nós sairemos animados dessa live, dispostos, ó Deus, a não virarmos o rosto para ninguém que diante de nós estiver necessitado. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela correção, pelo ensinamento, pela atenção, Senhor. Nós te louvamos, Pai, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Foi com Cristo que aprendi a ser feliz nesse mundo aqui. Só agora entendi que a vida está em ti, que obedecer e esperar em ti será sempre o melhor pra mim. Fazer o bem sem olhar a quem, preferir sofrer por Jerusalém, preferir amar a que ser amado. Isto é amar de verdade. Sim, é ser cristão sem falsidade. Sim, é fazer sem esperar receber. Fazer o bem sem olhar a quem, preferir sofrer por Jerusalém, amar, preferir amar a que ser amado. Isso é amar de verdade. Sim, é ser cristão sem falsidade. Sim, é fazer sem esperar receber. É fazer sem esperar receber. Amém? Então nós vamos encerrando De verdade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. ser cristão sem Que a paz do falsidade. Senhor seja com todos. Amém? Sim, é fazer sem esperar receber.
pegar para poder ler. Nossa.